Bom, pessoal, conforme nós combinamos, vamos então agora ver o último método aí de sistemas de equações lineares, o método de Gauss-Seidel. Ele tem uma semelhança muito grande com o método de Gauss-Jacob. Então, vamos começar aqui. Bom, ele é uma modificação do método de Gauss-Jacob, de forma a utilizar a componente mais atualizada disponível. Vamos entender em breve o que é isso daí. Então, ele segue os mesmos parâmetros do Gauss-Jacob, né? Eu tenho aqui o AX igual a B, onde A é I mais B mais S. Eu substituo aqui o I mais B mais S por A, multiplico por X, que é igual a B, faço todo aquele trâmite e vou chegar naquela fórmula parecida com de Gauss-Jacob, tá? Onde a diferença está em que eu utilizo depois que eu conheço os valores atuais, eu utilizo os valores, né? Eu não espero fazer todo o sequenciamento de x1, x2 e x3 para iniciar a próxima iteração. Se eu já sei o valor, eu já troco ele de imediato, tá? Então, ele ficaria mais ou menos dessa forma. Por exemplo, na hora que eu vou calcular o x1, eu vou usar o x2 e o x3 anterior, tá? Na hora que eu for calcular o x2, eu já sei o x1, então eu vou usar o x1, eu já sei, eu não preciso usar o anterior. Mas eu vou usar ainda o x3 anterior, porque eu não calculei ainda. Aí na hora que eu for calcular o x3, eu já vou usar tanto o x1 quanto o x2, que eu já calculei no próprio método, tá? Naquela própria iteração. Ok? Então vamos lá. As condições de convergência são iguais também, tá? A convergência é garantida se qualquer uma das condições for satisfeita, se o raio espectral for menor que 1 e se a matriz A for diagonalmente dominante, tá? O critério das linhas também obedece à mesma situação, né, que nós já vimos também em Gauss-Jacob, okay? Onde as linhas diagonais, né, os sujeitos que estão ali nas diagonais, eles têm que obedecer a condição de, ou na própria linha, ou na própria coluna, todos os itens serem menores do que esse sujeito, né? Ou seja, o sujeito tem que ser maior, ok? Do que a soma dos outros. Então, se ele obedecer uma dessas condições, tá ok. E entra uma novidade aqui, né, que é o critério de Sassenfeld, tá? Que é o critério de convergência. Ele é dado por essas fórmulas, tá? Beta 1 vai ser igual a A12, né, o módulo de A12 mais A13 e assim sucessivamente, ok? Sobre o módulo de A11, ok? Então, nós vamos utilizar essas situações para fazer um método de convergência. Ele tem que atender esse critério de Sassenfeld. Okay? Então, eu vou mostrar para vocês como que faz isso aqui. Critérios de parada são os mesmos que nós utilizamos também, tá? No de Gauss-Jacob. Então, tem muita semelhança. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar. Primeiramente, eu preciso preencher, colocar os dados, né? Os dados que eu tenho aqui do sistema de equação linear são os mesmos dados usados em Gauss-Jacob, tá? Que são as equações 10x1 mais 2x2 mais x3 igual a 7, ok? x1 mais 5x2 mais x3 é igual a menos 8. 2x1 mais 3x2 mais 10x3 igual a 6. Né? Montei aqui uma matrizinha, né? 10, 2 e 1. 1, 5 e 3. 2, 3 e 10. Tá? Como é que eu vou fazer essa montagem aqui no beta? Então, no beta 1, como que funciona o beta 1? O beta 1, ele é igual a o A12,
ok? Mais o A13, ok? A12 mais o A13. Quem que é o A12? A12 é igual a 2, ok? A13 é igual a 1. Tá? Lembrando que o 1 indica, o primeiro número aqui, ele indica a linha, né? A linha 1. E o segundo número indica a posição na coluna, tá? Então, linha 1, linha 2, linha 3. E aqui eu tenho coluna 1, coluna 2 e coluna 3, ok? Sobre o A11, tá? Então, esse é o beta 1. Então, vamos lá. Eu somei 2 mais 1 sobre 10, o A11 é 10, ok? 2 mais 1, 3, dividido por 10, eu tenho 0,3, ok? O beta 2, ele é o A21, que multiplica o beta 1 mais o A23, né? Como que vai ficar isso aqui? A21, quanto que é o A21? A21, né, é a segunda linha, primeira coluna, é esse cara aqui, é o 1, tá? Vezes o beta 1. Beta 1 é 0,3. Então, 1 vezes 0,3. Mais o A23. O A23 é 1 também. Dividido pelo módulo de A22. Tá? O A22, ele vale 5. Tá? Lembrando que embaixo aqui, pessoal, vão ser sempre os valores que estão nas diagonais, tá? Para calcular. Beleza? Então, ficou aqui, ó. 1 vezes 0,3 mais 1, okay? Dividido por 5. Ficou 1,3 dividido por 5, deu 0,26. Tá? E agora eu vou calcular o meu beta 3. O beta 3, ele é o A31. Quanto que é o A31? O A31 é 2, que multiplica o beta 1, ok? Quem que é o beta 1? O beta 1 é 0,3, então está aqui 0,3. E soma ao A32, quem que é o A32? O A32 é o valor 3, que multiplica com o Desculpa, que multiplica com o beta 2, que nós encontramos aqui. Tá? Multiplica com o beta 2, que é 0,26. Isso tudo sobre o último elemento que ficou na diagonal, que é o A33, que é o 10. Tá? Eu multipliquei aqui a linha de cima, somei as partes, dividi por 10, encontrei 0,138 para o beta 3. Condição de convergência para o Gauss-Seidel é que o maior beta, aquele maior beta em módulo, tá? Que é o 0,3 no caso, ele tem que ser menor do que 1. Então, se ele é menor do que 1, então esse sistema aqui, ele pode ser tratado através do método de Gauss-Seidel, ok? Então, vamos para o próximo passo. Esse aqui é um passo que é diferente do outro, por isso que eu estou enfatizando, tá? Então, aqui nós temos agora as fórmulas para estar substituindo, tá bom? Então, vamos lá. Então, para x1, né, já era conhecida a fórmula, ficou 1 sobre 10, multiplica, abre parênteses, 7 menos 2x2 menos x3, fecha parênteses. x2 é igual a 1 quinto, que multiplica, abre parênteses, menos 8 menos x1 menos x3, fecha parênteses. E o x3 é igual a 1 sobre 10, que multiplica o 6 menos 2x1 menos 3x2, fecha parênteses. Tá? Vamos continuar, vamos prosseguir. Já que a gente sabe que se apareceu ou x1, ou x2, ou x3 na conta, eu já posso usar ele na mesma conta. Então, eu sei que, automaticamente, na hora que eu for calcular o x1, eu vou usar os dois anteriores. Tá? Os dois anteriores. E na hora que eu for calcular o x2, para x1 eu já vou ter calculado, então eu uso o x1 que eu calculei aqui nesse exemplo anterior. Tá? E o x3 eu uso da atividade anterior. E no caso do x3, eu já vou ter tanto o x1 quanto o x2 calculados. Então, eu vou usar os dois. Então, vamos lá.
Então, o meu x0, pessoal, né, ele é o B sobre o AI, né? Nós já falamos sobre isso aqui também. 7 dividido por 10, menos 8 dividido por 5 e 6 dividido por 10. Tá? Então, deu 0,7, menos 1,6 e 0,6. Então, esse aqui é o meu x0. Tá? Eu inicialmente vou usar o 2 e o 3. Tá bom? Esse 0,7 aqui eu nem vou usar porque ele é de x1. E o x1 eu já calculo o novo valor de primeira, né? Então, vamos lá. Calculando. Então, eu coloco, para me calcular o x1, né, ficou 1 sobre 10, abre parênteses, 7 menos 2, que multiplica, né, o x2, né, e subtrai o x3. Eu vou ter aqui 0,96, depois vocês podem calcular e confirmar isso, por favor. Né? Então, já tenho x1. Para calcular x2, é 1 sobre 5 que multiplica, abre parênteses, menos 8 menos x1. O x1 eu já vou utilizar esse que eu calculei aqui. Tá? Eu vou usar 0,96. Eu usei 0,96. O x3 ainda não tem. Tá? Então, eu vou manter o x3. Beleza? E aqui, então, o meu valor vai dar menos 1,912 para x2. No caso do x3, eu tenho aqui x1 e já tenho x2 calculados, né? Os novos valores. Então, ficou 1 sobre 10, abre parênteses. 6 menos 2, que multiplica aqui, no caso, o x1, que é 0,96, menos 3, que multiplica o x2, que é menos 1,912. Vou ter um novo valor da x3 de 0,9816. Então, o meu valor da minha interação 1 para x é 0,96 menos 1,912 e 0,9816, tanto para x1 quanto para x2, tanto para x3, respectivamente. E agora eu vou passar para o cálculo de verificação, né? Para ver se está dentro daquilo que eu espero. Né? Calculei aqui, deixei aqui o meu x0, coloquei o meu novo x1, faço a subtração de x1 menos x0, modular, tá? Tanto x1 quanto x2 quanto x3 para as duas iterações. Vou ter o resultado para x1, né, de 0,26, para x2 de 0,312 e para x3 de 0,3816. Ok? Eu vou pegar o maior valor em módulo aqui, tá? O maior valor em módulo. Vou utilizar aqui, que é o 0,3816. E vou pegar aqui o valor de x1, aquele maior que foi em módulo. Então, como eu tenho um negativo aqui, menos 1,912, modularmente falando, em valor absoluto, ele é o maior. Então, vou dividir por ele. Então, vou pegar 0,3816 e vou dividir por 1,912. Não deu esse valor aqui não, tá? O valor deu 0,1999, tá? Que ainda assim continua sendo maior do que o epsilon. Então, vou ter que fazer mais uma iteração. Então, vamos lá. Então, esses foram os valores que eu encontrei na última, tá? Então, para a primeira situação, eu vou usar esses valores, para a segunda, eu já começo a substituir pelos valores já encontrados. Então, para x1, 2, na segunda iteração, vai ficar 1 sobre 10, que multiplica 7 menos 2, que multiplica, no caso aqui, vai multiplicar o x2, tá? Que é menos 1,912, e subtrair o x3, que é 0,9816. Eu voltei aqui 0,98424 para x1. Okay? No cálculo de x2 da segunda iteração, vai ficar 1 sobre 5 que multiplica, abre parênteses, menos 8. Vou usar agora o x1 que eu encontrei aqui em cima. Tá? Então, eu vou ter aqui menos 8, menos 0,98424, menos o meu x3, que mantém ainda o mesmo da atividade anterior. Ok? Então, isso tudo aqui vai dar menos 1,993,168. Ok? E agora, para calcular o x3, eu vou usar tanto o x1 quanto o x2 que eu encontrei aqui nessa situação. Então, vai ficar 1 sobre 10, que multiplica, abre parênteses, 6, menos 2, que multiplica 0,98424, menos 3, que multiplica
menos 1,993,168. Transparência é igual a 1,001124. Né? Então, para a minha segunda interação, eu tenho que os valores de x1 é 0,98424 para x2, menos 1,993,168 e 1,0011024. Esses aqui são os valores da minha nova interação, interação 2. Tenho que agora calcular para ver se vai dar certo, né? Vamos lá. Então, agora eu uso a interação 1 e a interação 2. Subtraio um do outro, né? Esse x2 aqui menos x1, né? Tudo modularmente. O resultado tem que ser modular, ok? Encontrei 0,02424 para a primeira situação. Okay? Encontrei 0,08116,8 para a segunda situação e encontrei 0,019224, tá? Para a terceira situação. Quem que é o maior aqui, modularmente falando? O maior, modularmente falando, é a segunda situação aqui, que é o 0,081168. Vou usá-lo aqui na fórmula de baixo. Tá? E vou dividi-lo por quem aqui em x2 for o maior em módulo. O maior em módulo é o 1,993168. Ele é o maior. Fiz a divisão aqui. Tá? Vou encontrar 0,0407. 0,0407 é menor do que o meu epsilon. Se é menor do que o meu epsilon, então eu já cheguei nos valores de x1, x2 e x3 que estão próximos da minha raiz, no caso. Tá? Ou do ponto de encontro das minhas retas no sistema linear. Tá? Então, vamos lá. Então, esses aqui são os valores. Tá? Os valores que eu tenho, que são a minha resposta. Tá? Existe aqui agora uma comparação entre os dois processos, tanto o processo Gauss-Jacob quanto o Gauss-Seidel. Tá? Qual que é a diferença entre os dois? Os dois começam do mesmo x0, né? Nós percebemos aqui que os dois começam do mesmo x0, porque a fórmula é igual para os dois, né? O ponto de start é o mesmo. Nós percebemos aqui que em x1, a partir, né, que é a primeira iteração para x, a partir do x2 aqui, ó, já começa a ter uma mudança. Então, o x2 aqui é diferente aqui, e o x3 também é diferente daqui. Okay? E na segunda interação, todos são diferentes, nenhum deles batem. Tá? A diferença do Gauss-Jacob para o Gauss-Seidel é que no Gauss-Seidel eu trabalhei menos iterações. Eu trabalhei 2 iterações, enquanto no Gauss-Jacob eu tive que trabalhar 3 iterações. Ou seja, o Gauss-Seidel ele é mais rápido. Tá? E isso aí, de repente, pode ser interessante porque você economiza um pouco de tempo. Tá bom, pessoal? Então, a diferença entre os dois modelos são esses, tá? E eu vou encerrar aqui esse método de hoje. Beleza? Deixa eu parar aqui a gravação.